Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do módulo 4, Sistemas Não Lineares. E agora nessa aula então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas importantes para você poder estudar métodos de solução para sistemas não lineares. A gente vai dar um arcabouço matemático inicial para poder fazer esse estudo, tá? Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. Vamos lá, olha, o que é a solução de um sistema não linear, né? Então vamos definir em termos matemáticos isso, tá? Primeiro a gente define o que é uma função não linear f, tá? Então a função não linear f grande é tal que seu domínio está contido em R de n e sua imagem é R de n também, tá? Então o que a gente fala? A gente fala que na verdade tem uma f grande que é uma coleção ali de funções f1, f2 até f de n. Né? Isso aqui é um vetor de funções não lineares. Aqui está o transposto. Né? Tal que cada funçãozinha f de i de x é não linear em x. Tá? E aí o que acontece? Você vai sair de f de i para todo i, né? Saindo aí de i de 1 até n. Você vai sair do espaço Rn, ou seja, de n variáveis, e vai para o espaço das variáveis reais, R. Tá? Então, aqui veja que a gente constrói o nosso sistema não linear como, pessoal? Veja o seguinte, aqui tem a primeira função f de 1, que depende de x1, de x2 até xn, tá? E a partir do momento que a gente aplica essa função f de 1 em x1, 2 e até n, a gente obtém um escalar que vai ter que ser igual a zero, tá? Aqui a mesma coisa para o f de 2, vai ter que ser igual a zero, f de n igual a zero, tá? Tudo isso daqui, pessoal, na verdade é uma grande função f grande aqui, tá? Se eu estivesse trabalhando com sistemas lineares, pessoal, a nossa f de x seria o que? Na verdade, eu poderia representar em termos matriciais ax menos b igual a zero, né? Onde A é uma matriz n por n equações e n incógnitas, tá? E o que eu quero fazer, pessoal, no momento aqui, tanto nos sistemas lineares quanto nos não lineares, é achar o x estrela, que é a solução para f de x igual a zero, tá? Então você vai ter que achar o conjunto de valores de x1, x2, xn estrela, tal que f de x é igual a zero, tá? Bom, o que é importante, pessoal? A gente, para poder fazer o uso de métodos computacionais que a gente vai ver mais para frente, a gente vai precisar definir o que é o vetor das derivadas parciais. Tá? Então, para a gente construir esse vetor, primeiro a gente vai ter que supor que a nossa f grande de x está definida em um conjunto aberto D pertencente a R de n. Tá? E que essa função possui derivadas contínuas nesse conjunto. Tá? Bem como existe pelo menos um ponto x estrela pertencente a D. Tá? Esse x estrela é tal que f de x estrela é igual a zero, ou seja, a solução ali do nosso sistema não linear. Tá? Então, para a gente poder achar essa solução, como eu já havia comentado, eu vou pegar cada funçãozinha que depende de x1, x2, xn, tá? E vou fazer para um vetor de derivadas dessas funções, tá? Que é um vetor gradiente de f de i de x, tá? E vai ser denotado por nabla f de i de x, sendo que o i vai variar de 1 até n, ou seja, o que é esse vetor f de i de x, pessoal? Então imagina que eu tenho lá na minha função f1 de x1, x2, tá? xn. E aí o que acontece? Eu falo o seguinte, olha, eu quero calcular o vetor gradiente dessa função. Eu quero calcular nabla f de 1. Tá? Como é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, em vez de ir aqui, pôr em 1. Aí eu vou fazer a derivada parcial da função 1 em relação ao x1. Então essa função aqui, ela é uma função de várias variáveis, mas eu só vou considerar, no momento que eu faço a derivada parcial, que o x1 é variável e os demais
são constantes, os valores de x2, etc., eu considero como se fossem constantes. Quando eu faço o segundo cálculo aqui, pessoal, do segundo termo desse vetor, do segundo elemento desse vetor, eu considero que x2 é variável e os demais valores de x são constantes. Vou repetir esse processo até chegar em derivada parcial do f de 1, por exemplo, né, do f de 1 para xn. Tá? Isso aí eu vou dar um exemplo numérico, não se preocupem. Por enquanto a gente está definindo essas coisas, porque a partir do nabla, né, a partir desse vetor, que é o vetor gradiente de f de i, a gente vai então agora definir o que a gente chama de matriz das derivadas parciais de f de x, que é a matriz jacobiana. A matriz jacobiana, pessoal, a gente representa por j de x, tá? E aí o que acontece? J de x, pessoal, como é que vai ser construída essa matriz? Né? Como é que vai ser construída essa matriz? Nabla f1 de x, nabla f de 2 de x, nabla f de n de x. Então, pegando isso aqui, esmiuçando, detalhando, a gente vai ter aqui, ó, o primeiro elemento da matriz, ou a primeira linha da matriz, vai ser justamente achar nabla f1 de x. Então, você vê aqui, derivada parcial de f de 1 de x em relação a x1, em relação a x2 até xn. Isso é a primeira linha. A segunda linha, eu vou fazer um nabla de f de 2 de x. Então, f de 2, em relação a x1, em relação a x2, em relação a xn. Tá? E vou repetir esse processo, pessoal, até chegar em fn. E vou aplicar a nabla de f de n, ou seja, a última linha para achar a última linha da minha matriz jacobiana. Tá? Lembrando aí que nabla de f de i é dado genericamente dessa forma. Tá? Se você quiser, pausa o vídeo, dá uma concentrada, tenta fazer no papel, porque isso aqui não é intuitivo, isso aqui dá um certo trabalho para ser absorvido. Tá certo? Não vai fazendo no fluxo do vídeo, porque tem muito conteúdo aqui. Tenta fazer um exemplinho pequeno, um exemplinho 2x2, um exemplinho... enfim, que seja fácil de você tentar fazer no papel. Eu vou dar mais exemplos mais para frente também numéricos, tá, pessoal? E isso vai ficar para a próxima aula. Então, se você teve alguma dificuldade com essa anotação, não se preocupa, porque eu vou também dar esses exemplos numéricos. Vai ser na próxima aula. E na próxima aula, além do exemplo numérico, além disso, vai ter também um código em Python, porque afinal de contas, sem código Python a aula não fica animada. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e vejo você lá na nossa aula 3, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.